Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Sadala, eu sou médico cardiologista e intensivista e hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante para os atletas: maratona e os riscos para o coração. Isso mesmo, será que a maratona pode trazer riscos para a nossa saúde cardiovascular? Fica comigo que hoje eu te explico. Bom pessoal, nós sabemos que o sedentarismo é um importante fator de risco cardiovascular e que a prática de atividade física reduz o risco de eventos ateroscleróticos, né? A maioria das diretrizes recomenda que se faça ao menos 150 minutos de atividade física moderada por semana. Mas atividade física em excesso, será que pode trazer riscos ao coração? Exercícios extenuantes, como a realização de uma maratona, podem sim aumentar o risco de eventos cardiovasculares. Bom, a maratona é uma atividade realizada cada vez mais por pessoas iniciantes, muitas vezes sem a preparação e os cuidados adequados. E esse esporte é um esporte que exige muito do nosso sistema cardiovascular. E comprovadamente é um esporte que modifica esse mesmo sistema. Então, aquilo que poderia ser um benefício, potencialmente acaba representando um risco à saúde. Mas o que então acontece no sistema cardiovascular desses atletas que são prejudicados pela maratona? Acontece um aumento da pressão arterial, da massa do ventrículo esquerdo, que a gente chama de hipertrofia, junto a uma dilatação da cavidade, sem modificar a função cardíaca. Nesses pacientes com hipertrofia do músculo cardíaco, pode haver também um aumento do átrio esquerdo e, eventualmente, do ventrículo direito. Isso ocorre devido a algum grau de disfunção diastólica do ventrículo esquerdo, ou seja, uma perda da complacência e alteração do relaxamento do ventrículo esquerdo. O eletrocardiograma desses atletas demonstra alterações em até 15% dos casos, sendo a bradicardia sinusal e a sobrecarga ventricular esquerda as alterações mais comuns. A ressonância magnética cardíaca mostrou a ocorrência de fibrose miocárdica em cerca de 20% dos corredores de alta performance, sendo 6 vezes maior o grupo controle formado por não atletas de alto rendimento, com extensão da fibrose proporcional à intensidade do treino. Nesse grupo, há também uma maior suscetibilidade a arritmias atriais e ventriculares. Assim como atletas de outros esportes, corredores de maratona, que correm pelo menos uma maratona por ano durante 25 anos, demonstraram um nível de calcificação coronária e volume de placas ateroscleróticas maior do que o comum, o que poderia predispor a uma maior chance de eventos coronarianos, tais como o infarto agudo do miocárdio. Atletas avaliados imediatamente após a prova demonstraram piora da função diastólica e do controle autonômico com flutuações da pressão arterial. Também foi constatado aumento da agregação plaquetária e da produção e liberação de marcadores inflamatórios. Além de todas essas alterações, nós devemos considerar também nesses atletas amadores que realizam maratonas a presença de desidratação, disfunção renal transitória pela desidratação, miólise, que é a lesão muscular em maior ou menor grau, e distúrbios hidroeletrolíticos, principalmente do sódio e do potássio. Níveis de marcadores de necrose miocárdica como a troponina e a CKMB, os mesmos do infarto, também encontram-se nitidamente elevados após uma maratona. Os eventos cardiovasculares são predominantemente ateroscleróticos, ou seja, acontece a formação de placas de gordura em pessoas acima de 40 anos. E acontece também por causas mais raras, em indivíduos com menos de 40 anos, tais como miocardiopatia hipertrófica, anomalia coronária, síndrome de Wolff-Parkinson-White, miocardite, entre outros. A incidência de morte súbita durante as provas, em vários estudos, varia entre 0,2 e 1,9 para cada 100 mil corredores,
sendo muito mais prevalente em homens com idade média entre 37 e 48 anos. Em um estudo americano com mais de 10 milhões de corredores, o risco de parada cardíaca durante a maratona foi 4 vezes maior do que na meia maratona, sendo 6 vezes mais incidente em homens do que em mulheres. Outro dado interessante da pesquisa é que o perfil dos que faleceram por doença coronária demonstrava um volume de treino médio anual de 4.024 km, com média de 13 maratonas realizadas. E em 59% dos casos, os atletas haviam realizado pelo menos uma ultramaratona de 90 km. Nesse mesmo estudo, 71% dos indivíduos que faleceram tiveram sintomas suspeitos prévios, e os fatores mais associados foram dislipidemia, com 77% de diagnóstico, história familiar de infarto, 64%, tabagismo atual ou prévio, 41%, e hipertensão, presente em 32% dos casos. Outra descoberta interessante do estudo é que o risco de mortalidade geral, mortalidade por qualquer causa, foi reduzido em torno de 19% em corredores com uma curva em U, relacionada à distância, velocidade e frequência de treino. Ou seja, a partir de certo ponto, intensificar o treino pode reduzir o benefício. É isso mesmo. O risco de morte reduziu progressivamente com o aumento da velocidade até uma velocidade média de 11,2 km por hora, que seria um pace de 5 minutos e 10 segundos, aproximadamente, tendendo a aumentar com a velocidade de 12,9 km por hora, variando o pace aí para 4 minutos e 39 segundos. A mesma coisa aconteceu quando a distância semanal foi maior que 33 km por semana, ou quando se treinava acima de 5 vezes por semana. Ao que tudo indica, o excesso de treino com overtraining pode representar um papel importante na liberação de marcadores inflamatórios e aumento do risco nesses indivíduos. Então, qual seria a solução para a gente evitar essas consequências tão danosas à saúde? Primeiro, evitar treinos diários exaustivos com mais de 1 hora de duração contínua. Um plano ideal de treino não deve ter mais que 7 horas semanais de exercícios de alta performance. Segundo, quando for realizar exercícios aeróbicos extenuantes, respeite os períodos intermitentes de repouso, ou experimente poucos minutos com menor velocidade, ou ainda até caminhadas no meio da corrida. Isso permite uma normalização do débito cardíaco, da pressão arterial e do tamanho das câmaras cardíacas. Terceiro, incorpore treinos alternativos à sua rotina semanal, como treino de força e ou de resistência. Essa estratégia de multitreinos, também chamada de cross-training, permite reduzir a carga de trabalho cardíaco comparada a treinos frequentes de longa distância. E, por fim, evite ser um competidor crônico de longas distâncias como maratonas, ultramaratonas, Ironman, principalmente se você tiver mais de 45 ou 50 anos. Lembrando que, após os 50, nós devemos reduzir a intensidade e a duração de exercícios de alta performance e aumentar o período de recuperação. Bom, por hoje é isso. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com algum colega seu que gosta, que realiza a maratona, e se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários do vídeo que nós iremos responder assim que possível. Até a próxima, galera!